Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Fé em Audiobook. Eu sou Dani Mendes e hoje trago para vocês a leitura de Quais são as falsificações de santificação? Por Thomas Watson. Há coisas que se parecem com a santificação, mas não são. A primeira falsificação de santificação é a virtude moral. Ser justo, ser temperante, ser de um comportamento justo, não ter um brasão manchado com um escândalo vergonhoso é bom, mas não o suficiente. Isso não é santificação. Um campo de flores difere de um jardim de flores. Os pagãos alcançaram a moralidade, como Catão, Sócrates e Arístides. A civilidade é apenas a natureza refinada. Não há nada de Cristo ali, e o coração pode ser sujo e impuro. Debaixo destas folhas de civilidade, o verme da incredulidade pode estar escondido. Uma pessoa moral tem uma antipatia secreta contra a graça. Ela odeia o vício e ela odeia a graça tanto quanto o vício. A serpente tem uma bela cor, mas também uma picada. Uma pessoa adornada e educada com a virtude moral tem uma antipatia secreta contra a santidade. Os estoicos, que eram as cabeças do paganismo moralizado, eram os piores inimigos que Paulo tinha. Atos 17, 18. A segunda falsificação de santificação é a devoção supersticiosa. Esta abunda no papado, adorações, imagens, altares, vestimentas e água benta, que eu olho como um delírio religioso, e está longe de ser santificação. Isso não acrescenta nenhuma bondade intrínseca a um homem, e não o faz um homem melhor. Se as purificações legais e lavagens, que eram designadas pelo próprio Deus, não fizeram aqueles que fizeram uso dela mais santos, e os sacerdotes que usavam as vestes sagradas e tinham óleo santo derramado sobre eles, não foram mais santos sem a unção do Espírito, então, com toda certeza, essas inovações supersticiosas na religião, que Deus nunca indicou, não pode contribuir com qualquer santidade aos homens. A santidade supersticiosa não custa grande trabalho. Não há nada do coração nela. Se rezar alguns rosários ou inclinar-se diante de uma imagem, ou borrifar-se com água benta fosse santificação e tudo quanto lhes é exigido para ser salvo, então o inferno estaria vazio. Ninguém iria lá. A terceira falsificação da santificação é a hipocrisia, que acontece quando os homens fazem uma simulação de algo que eles não têm. Assim, um cometa pode brilhar como uma estrela. Um lustre pode brilhar por causa do ofício, o qual deslumbra os olhos dos espectadores, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia. 2 Timóteo 3,5. Estes são as lâmpadas sem óleo, sepulcros caiados, como os templos egípcios, que tiveram belas fachadas externas, mas em seu interior continham aranhas e macacos. O apóstolo fala da verdadeira santidade, Efésios 4:24, denotando que há santidade que é espúria e fingida. Tu tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3:1. Como quadros e estátuas que estão destituídos do princípio de vida. Nuvens sem água. Judas 1:12. Eles fingem ser cheios do Espírito, mas são nuvens vazias. Esta exibição de santificação é um auto-engano. Aquele que toma cobre em lugar de ouro peca contra si mesmo. Ele é a maior falsificação da santidade enquanto vive, mas engana a si mesmo quando ele morre. Fingir santidade quando ela não existe é uma coisa vã. Em que ajudaram as lâmpadas às virgens nécias quando elas precisaram de óleo? O que é a lâmpada da profissão sem o óleo da graça salvadora? Que conforto produzirá ao final uma mera pretensão de santidade? Aquilo que é pintado de dourado torna-se valioso? Uma pintura de vinho pode refrescar o sedento? Ou uma santidade pintada será cordial na hora da morte? A santificação fingida
não é algo em que devamos descansar. Muitos navios que tiveram nomes como Esperança, o Amparo, o Triunfo, naufragaram em rochas. Assim, muitos que tiveram o nome Santos naufragaram no inferno. A quarta falsificação da santificação está na graça restritiva, quando os homens se abstêm do vício, embora não o odeiem. Este pode ser o lema do pecador. Com prazer eu o faria, mas eu não me atrevo. O cão tem em mente o osso, mas tem medo do açoite da vara. Assim, os homens têm a mente para a luxúria, mas a consciência permanece como o anjo, como uma espada flamejante e amedrontadora. Eles têm a mente voltada para a vingança, mas temem o inferno, e isto é um freio para controlá-los. Não há mudança de coração. O pecado é controlado, mas não curado. Um leão pode estar em jaulas, mas ainda é um leão. A quinta falsificação da santificação é a graça comum, que é uma leve e passageira obra do Espírito, mas não equivale à conversão. Existe alguma luz no juízo, mas não é humildade. Algumas picadas na consciência, mas eles não estão despertos. Isto se parece com a santificação, mas não é. Os homens podem ter convicções formadas neles, mas libertam-se delas novamente como o veado, o qual, ao ser alvejado, sacode a seta. Após serem convictos, os homens vão para a casa da alegria, tomam a harpa para afastar o espírito de tristeza, e por isso todas morrem e tornam-se em nada. Este foi um trecho extraído do livro Santificação, de Thomas Watson, traduzido pelo Estandarte de Cristo. Que o Senhor te abençoe e até a próxima leitura.